O CFO é a segunda pessoa que mais tem que entender das outras áreas. Mais tem que entender de operação, mais tem que entender de logística, de marketing, de vendas. Por quê? Porque senão ele não consegue dar suporte ao negócio. Oi, turma, sejam bem-vindos. Estou aqui com o Gellerson, com o Felipe, com o Guilherme. Guilherme e Felipe são da Assets Executive Search. Traduzo? O pessoal faz busca de executivos, né? Headhunters. Você não gosta de Headhunter, provavelmente, Headhunter né? a gente gosta, mas A gente gosta. Não se importam? Porque tem Executive Search que não gosta de Headhunter. A turma gosta de consultor, né? Consultores. A gente gosta de falar que a gente é Headhunter, né? Boa. Raiz. É mais fácil, didático. Bom, eles são da Assets. Então explica isso. Por que é mais fácil falar Headhunter? Na verdade, quando você liga para um candidato para abordar alguém, ou quando você vai fazer uma prospecção com algum cliente, alguma coisa, você se posicionar que você é Headhunter, as pessoas já sabem exatamente o que nós queremos. Né? Então, claro. olha, oi. Não tem que explicar nada, né? Já entendeu. Oi, Marcelo, meu nome é Guilherme, sou Headhunter. Opa! Então, assim, agora eu vou entrevistar o Marcelo. E por que não gostam? Por que tem esse Não, negócio? tem gente, eu também não sei, mas tem gente que me fala, tem Headhunter que me fala que não, eu faço Executive Search, eu não faço Headhunting. Aí eu não sei muito bem porque eu nunca explorei, verdade. Mas, Desculpa, mas nós somos treinados assim, né? Também é. Nós somos treinados assim. Quando eu e o Fê começamos a trajetória há muitos anos, começamos juntos, a gente era treinado na sala. Olha, não pode falar que vocês são Headhunters. Vocês são consultores de carreira. Então tá aí respondido o mercado. O Marcelo tá... E tem o outro mercado se posiciona assim, né? Não, tem um outro ponto também que às vezes tem confusão de que o Headhunter atende o candidato. Perfeito. Tá. Mas quem o Headhunter atende e o Executive Search atende é a empresa. Boa. Quem é a empresa... Legal trazer essa diferenciação. A empresa é o cliente, né? Não é o candidato. Então, em consultorias de outplacement, aí sim, quem é o cliente é o candidato. Então, essa diferenciação acontece por isso também. E hoje tem o que o pessoal chama de Job Hunter também, né? Também. Pessoas que trabalham para a pessoa física ajudando a encontrar jobs. E quem é o cliente da Assets, então? A empresa. A empresa. Quem contrata a gente são empresas. São empresas tá. pequenas, médias, grandes, capital aberto, capital fechado, brasileira, estrangeira, varia bastante. Que estão buscando profissionais de finanças. É isso. Porque vocês são super nichados. O cliente da Assets, inclusive, se você quiser ser um cliente da Assets, esse é o nosso cliente. É isso aí. Isso aí. Então, Assets com Z. Com Z. Para quem quiser ser cliente do Guilherme e do Felipe. É porque de A a Z. Isso aí, perfeito. E por que vocês escolheram trabalhar com finanças? Só posições de finanças. Essa deixa eu parar. Só posição de finanças, porque a gente acredita muito na especialização. Né? A gente fez um estudo nos mercados mais maduros de recrutamento de seleção, como Inglaterra, França, Alemanha, Austrália, e percebeu que lá a tendência é de especialização bem nichado. Então, lá tem consultorias que fazem posições da Faria Lima até a Bandeirantes, outras da Bandeirantes até a Berrini. Aqui não chegou nesse nível ainda, né? Mas chegará. A gente vai chegar lá um dia, com certeza. Mas aqui não tinha nenhuma consultoria 100% dedicada exclusivamente a finanças, quando a gente lançou a Assets. Então, como nós somos contadores, temos esse background, a gente falou, vamos focar em finanças. E dando super certo, né, Gui? Isso facilita bastante o nosso trabalho. Não, total. Acho que nós temos a formação em contábeis, nós trabalhamos na área de finanças e nós temos um perfil muito parecido, inclusive, que é o perfil da excelência. Quando nós trabalhávamos em outras consultorias, não tem certo nem errado, pelo amor de Deus, acho que cada um tem o teu modelo, a gente trabalhava em empresas generalistas. E o nosso serviço é um serviço que tem que tomar muito cuidado, muito sensível, muito caro, e a gente não conseguia entender como é que a gente vai atender um cliente, cobrando o que a gente cobra, fazendo o que a gente tem que fazer, lidando com famílias, lidando com rotinas e uma série de outras coisas, e a gente não tem profundidade naquilo que a gente faz. Então a gente tomou essa decisão de realmente aumentar a régua no mercado. Muitos dos nossos concorrentes até falam, mas vocês não perdem negócio? Né? Acho que é a primeira pergunta. Vocês não perdem negócio? Vocês não acabam fazendo outras áreas? A gente fala, não, a gente ganha negócio, porque o nosso telefone toca. Você precisa ir 15 vezes fazer prospecção, enquanto a gente vai uma. Porque a gente, hoje, com a reputação que a Assets criou, a gente consegue ter recompra, a gente consegue ter reputação positiva, né? Que para o nosso negócio, aliás, qualquer negócio de serviço é o segredo, né? O mercado sabe que vocês são especializados e fazem um trabalho de qualidade, é isso. Isso é um bom E o fato de a gente ser contador, ter começado a carreira em auditoria externa e etc., quando a gente está à frente de um CFO para conversar sobre uma vaga, ou até de um CEO para pegar a posição de CFO, passa muito mais confiança, essa tecnicidade que a gente tem. Então também é um grande diferencial nosso. Aí entra a questão de consultoria mesmo, né? Porque aí nesse momento vocês falam de negócio de igual para igual, quem está do outro lado
necessitando contratar alguém. Marcelo, acho que é uma coisa importante do que você falou, a gente não tira pedido. Certo. Então, quando a gente vai fazer o alinhamento de uma posição, papel, caderno, ou seja lá o que for, a gente ouve o que a demanda, mas a gente sugere também. Então, muitas vezes, nos tratam como agência no início da reunião e a gente termina a reunião nos tratando como consultores de verdade. Então, mas por que isso? Porque a gente tem a expertise, a gente tem a profundidade, a gente tem cases, a gente passou pela área, a gente consegue realmente dar uma opinião, emitir uma opinião, como diz o auditor, né? É interessante. Pode acontecer. É interessante porque a reunião deve começar de um jeito e muitas vezes termina de outro, né? Não, a gente muda nome de área, de vaga, a gente muda nome de posição. Muitas vezes chamam de um... Porque tem mais de 25 disciplinas financeiras que a gente mapeou. Quando a gente fala só de finanças, parece que é uma coisa única, mas é muito... Fácil, né? É muito complexo. Tem várias subdivisões, subsistemas, etc. De A a Z, né? A gente mapeou mais de 25, para não falar 30. Então, às vezes, o cliente mesmo está confuso do que ele precisa. E a gente ajuda ele ou ela a encontrar a melhor solução. A gente dá o palpite muitas vezes, né? Muda o nome da posição pra cá, pra lá. Acho que essa área é mais aquela, mais aqui. E pode acontecer vocês dizerem que ele não precisa de ninguém. Também. Pode, já aconteceu. Muitas né? vezes. E você sair de lá sem vaga nenhuma. Já, sem... Tá resolvido. Mas de senioridade diferente, né? Ou de senioridades diferentes. Olha, era um diretor. Aqui você não precisa de um diretor, você precisa de um gerente. Né? Muitas vezes a gente deixou de pegar o negócio naquele dia, mas a gente acabou gerando muito mais negócio no médio e longo prazo por causa dessa transparência e dessa profundidade. Exatamente. Confiança. Exatamente. E outra, sendo especializado, a gente tá o tempo inteiro focado e conversando com gente de finanças. Seja como cliente ou como candidato. Então, esse ecossistema de entrevistas, que é uma linha muito tênue, né? Entre candidato e cliente. Hoje ele pode ser candidato, amanhã é cliente. Então, quantas e quantas vezes, por estarmos focados 100% nesse networking em finanças, o candidato de uma posição virou cliente em outra. Então, ser especialista ajuda nisso também, porque toda entrevista visa uma visita comercial. Né? Uma possibilidade de algum job ou algo assim. Eu acho que um ponto importante... E toda visita comercial é uma entrevista também? Toda visita comercial pode ser uma entrevista. É interessante, porque se o CFO abre as portas dele para bater um papo com a gente, é interessante isso, porque se a gente faz posições de diretoria, né, ou de gerência senior, etc., que responde pra gente muito senior, que conhece a Assets, muitas vezes eles querem deixar uma boa impressão com a gente. Né? E aí acaba virando uma visita comercial também. Mas tem um dado. Fiquei quase curioso agora. Quantas entrevistas você fez na sua vida profissional? Eu já fiz essa conta uma vez, mas já passou certamente de 3 mil. Assim. Com headhunters ou consultores de carreira? Eu como entrevistador. Ele me entrevistou há 23 anos atrás. Uau. E fui contratado. Você está contratado. E fui contratado. Então, assim, imagina, 2000 você me entrevistou. Então, 20 anos depois. 20, eu fiz muita entrevista já, sem dúvida. Mas tem um outro dado importante. Na verdade, 3 mil que eu citei, processo de trainee. Foi essa conta que eu fiz uma vez. Para processo de trainee, eu entrevistei 3 mil candidatos. Um dado importantíssimo que o Fê trouxe sobre o candidato virar cliente, a gente está praticamente 15 anos recrutando para finanças na nossa carreira. Pô, é muito tempo já. E a gente acompanha a carreira dos candidatos e os candidatos acompanharam também a nossa carreira. Então, lá em 2010, quando a gente começou, a gente recrutava coordenador ou contratava gerente. Hoje eles são CFOs e eles nos contratam. Então, assim, eu posso dizer tranquilamente que 40% a 50% dos clientes da Assets foram nossos candidatos. É um dado impressionante. Lá atrás. E tem a questão do como é que você tratou essa pessoa, ou como é que você lidou com essa carreira, né? Então, você movimentou essa pessoa, não movimentou? Quando essa pessoa te ligou, você atendeu? Né? Quando ela pediu a tua opinião, você deu? Então, mas aí volta na especialização. Se você não é especializado, você não consegue acompanhar a carreira. Não dá retorno, né? Não dá retorno. Que é um outro problema que a gente pode falar aqui de feedback, né? Que é o maior problema do consultor de carreira ou headhunter, seja lá o que for, né? Eu sempre falo o seguinte, o menor dos problemas é o como a gente é chamado, mas é o como a gente trabalha. Eu não gosto que chama de headhunter, eu não gosto que chama de consultor de carreira. Tá bom, mas independentemente do que for, você dá feedback? Você faz uma entrevista bem feita? Você quer saber sobre a pessoa de fato? Habilidades técnicas, comportamentais, o que ela tem que fazer, qual que é o momento dela, se ela está apta a ir fazer uma movimentação ou não. E isso está dentro do nosso DNA. Com certeza. Você é interessado no seu candidato, né? No seu gostar cliente, de pessoas. Mostra o interesse, né? É isso aí.
Fala aí. A Asset se destaca de outros players do mercado que vocês fazem muita pesquisa e vocês realmente reúnem pessoas de finanças para falar sobre finanças, reúnem também CEOs para falar de finanças. Então, vocês têm muito conhecimento, né? Tem muito conhecimento. Tem um anuário que vocês publicam que é um negócio sensacional. É o Finance Career Perspective, junto com o Como é que o pessoal pode baixar isso? Então, Finance Career Perspective. Está no site da Assets. E no nosso LinkedIn também. E tem um monte de dados bacana para quem tem carreira em finanças. Então, no site e no LinkedIn. E vamos falar disso agora, então. Como é que vocês veem, então, 15 anos como Headhunter e antes um pouquinho também como profissional de finanças, como é que vocês estão vendo a carreira de finanças se transformar ao longo do tempo? E com vocês, Felipe. Não, é interessante porque a gente pega algumas fases, né? Nesses 15 anos, a gente começou em 2009, 10. Legal. O que as pessoas desejavam era uma coisa. Hoje em dia é outra e vai continuar se movimentando e se movendo, né? Então, e condiz muito, está muito atrelado também com a situação econômica e política do país. As coisas não dão juntas. Então, quando a economia é mais próspera, mais positiva, geralmente os profissionais de novos negócios, M&A, por exemplo, estão mais em alta. Quando há mais crise, os profissionais de contabilidade, controladoria, custos estão mais em alta. Então, sempre se equilibram, né, as coisas. Inclusive, existe... Política econômica, mudança política de econômica, governo. de novo, exatamente, o governo. Então, commodities, por exemplo, muito impactada pelo preço da commodity, dólar. Então, um tesoureiro, uma pessoa de riscos financeiros. Varia muito e condiz muito com a política e a economia. E um ponto importante também é que existe uma sazonalidade durante o ano. A gente percebe que o ano começa mais em baixa, em contratação de executivo de finanças, né? Janeiro, fevereiro e março. Aí, isso devido a época de orçamento, época de publicação de balanço auditado, pagamento de bônus, uma série de coisas. Abril, maio e junho tem um pico de contratação. Aí julho para um pouquinho por causa das férias, agosto começa a voltar. Setembro, outubro é um outro pico, novembro, e daí dezembro cai. Então é como se fosse um corcovado assim. E é uma média histórica, uma curva normal que a gente percebe nos últimos anos. Então, acho que é isso, né, Gui? Eu acho que é perfeito. Se a gente pegar os últimos anos, a gente teve a crise de 2015. Aí a gente teve o boom dos IPOs. Aí a gente teve a crise agora de tecnologia. Né? Vai mudando o perfil do financeiro, daquilo que é necessário. Em 2021, a gente teve um recorde de IPOs. A área de relações com investidores explodiu. A gente fez muita posição. Em 2022, os juros do mercado aumentou, uma série de coisas começaram a acontecer e a gente teve que contratar quem? Tesoureiros, para conseguir ajudar as empresas. Né? Agora, essa sazonalidade que o Fê traz, por exemplo... Quando tem a publicação do balanço, principalmente das empresas de capital aberto, que se não me engano até o dia 16 de fevereiro as empresas precisam publicar o ano anterior, geralmente depois dessa data a gente começa a pegar posições de contador. Por quê? Ou o contador pediu demissão porque ele estava cansado, estressado, aconteceu alguma coisa, ou a empresa tomou a decisão de tirar esse contador. Aí a gente vai, fevereiro, março e abril, recrutando contador. Depois vem a época do pré-orçamento. O orçamento geralmente das empresas são feitos em agosto, setembro, outubro. Então o que acontece? O que aquece? A área de planejamento financeiro, para você o quê? Trocar e já começar a se preparar para fazer o orçamento. O mercado tá bombando, o dinheiro tá barato, o Brasil tá barato, tem muita gente investindo no Brasil. M&A, planejamento estratégico. Então, super depende, assim, né? E como é que é a carreira dentro de finanças, né? Porque, assim, eu sempre defendi muito que as pessoas tenham carreiras em zigue-zague, né? Que transitem em diversos departamentos e dentro de um mesmo departamento também em várias áreas diferentes. Finanças é assim? O pessoal privilegia generalistas, especialistas? Como é que funciona? Só um último ponto que eu ia falar, que é um exemplo clássico. 2015, 2016, pós-Lava Jato, a gente fez muitas vagas de controles internos, riscos, compliance. Auditoria. O pessoal acordou para a necessidade. Acordou para isso, especialmente em empresa brasileira, né? Uhum. Hoje em dia, nos últimos anos, com a Covid, pandemia, etc., a gente praticamente fez 5%, 6% de posições com esse escopo. Então, é incrível assim, a mudança de perfil. Mas, respondendo a sua pergunta, Marcelo, eu acho que assim... o que a gente valoriza bastante, porque a gente observa que o mercado valoriza, é sim esse zigue-zague, esse job rotation, só que dentro da mesma companhia. Você ficar um ano aqui numa empresa, um ano em outra, 6 meses em outra, 6 meses em outra, isso não é tão bem visto. Mudar de empresa e mudar de função é forte, né? Não, e até mudar de empresa muitas vezes dentro da mesma função, também é complicado para o mercado. Claro. Então, é interessante, ainda mais numa área de finanças bem general. Mas o que é um caminho típico para alguém chegar na posição de CFO?
Onde é que esse cara começa? Isso depende muito, né? Isso depende muito. Em finanças, sendo bem sincero, a turma faz pouco essa movimentação. É uma turma mais técnica, né? Então acaba ficando... Quem é de planejamento financeiro, fica em planejamento financeiro. E talvez mais conservadora, não? Mais conservadora. Que é o que a gente o tempo inteiro fala para as pessoas. Não tenha pressa de chegar na cadeira de CFO. Faça com que a sua jornada seja uma jornada consistente para que você possa sentar na cadeira. O que é uma jornada consistente? Você não precisa ser um especialista contábil, mas você precisa entender de contabilidade. A gente está num dos principais países da complicação tributária e fiscal. Sabe que eu tomei bomba em contabilidade? Olha lá. Uma vez na minha vida eu tomei... única vez na minha vida eu tomei bomba em uma matéria. Foi mesmo? em Olha, contabilidade. Foi em contabilidade. Cara, horror. Horrível. Péssimo. Não. Mas, Marcelo, se você a matéria é ruim. Mas se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, é uma área extremamente valorizada. A maioria dos CFOs nos Estados Unidos é contador, vem de contabilidade. Até pela responsabilidade. O que a gente sempre fala para as pessoas é o seguinte: não seja o especialista, mas não caia por causa de um tema que você não domina. Muitos CFOs no Brasil saem das suas empresas por questões contábeis e tributárias. Então, o que a gente sempre fala é, não tem um caminho exato, ou não tem algo, ou não tem uma receita de bolo. Claro. Mas quanto mais você passar pelas áreas de finanças, melhor você vai ser um CFO. Até complementando esse ponto, só para... Acho que o Gui falou muito bem. E se a gente dividir aqui, Marcelo, nos subsistemas técnicos e projetos ad hoc, eu acho que a gente consegue fazer uma leitura mínima. Não tem uma receita de bolo, né? Vai por aqui, vai por ali. Mas eu acho que se você pensar nas 3 DFs, né? O balanço patrimonial, o DRE, fluxo de caixa, em nome da contabilidade, do FP&A, controladoria e da tesouraria, eu acho que o CFO ele precisa ter pelo menos uma passagem mínima em cada uma dessas áreas e conhecimento mínimo em cada uma dessas áreas, e projetos ad hoc também, né? Então participação em compra de empresas, em venda de empresas, integração de empresas adquiridas, implementação de BI, de RP, de RPA. Então eu acho que engloba tanto conhecimentos técnicos mais apurados e sólidos, tanto também projetos mais ad hoc e consultivos. É uma carreira muito técnica, né? Então assim, não é... Você tem que ser especialista naquilo e se aprofundar. Não é uma carreira rasa, né? Então você tem que entender daquilo que você faz, né? Eu acho que as pessoas... O que eu vejo, assim, e os CFOs que me vêm à mente acabam se tornando referências, né? Dentro das organizações, dentro do próprio CEO. É uma carreira de muita confiança, né? Eu acho credibilidade, eu acho que, né, entrando um pouco em soft skills aí, eu acho que é isso que a pessoa também tem que passar, né? É que tem muita responsabilidade, em jogo, né? Quando você vai conduzir um orçamento, quando você vai falar de tributo, quando você vai fazer a contabilidade da companhia, quando você vai captar dinheiro em banco, vai falar com os bancos. Existe essa responsabilidade técnica. Por isso que a gente sempre fala, não tenha pressa para sentar na cadeira do CFO. Agora, existe um outro ponto também. É uma carreira super técnica, mas que quando você chega na cadeira de CFO, aí você tem que mudar o teu mindset. Aí você tem que se tornar business, que é o que a gente sempre fala. Mais tem que entender das outras áreas. Mais tem que entender de operação, mais tem que entender de logística, de marketing, de vendas. Por quê? Porque senão ele não consegue dar suporte ao negócio. Né? Só que, para ele conseguir entender, se tornar essa pessoa de negócio, para ele chegar lá, ele tem que ser técnico. Não tem o que fazer, né? Esse é um dos grandes pontos, né? Essa pesquisa que a gente fez, que você comentou, que a gente faz com o INSPER, acho que é algo interessante. A gente pergunta para o CFO de empresa de grande porte, né? O que o seu CEO espera de você? E aí, essa parte de garantia de que as DFs sejam consistentes e sólidas está lá com 3 ou 4% de respondentes. A maioria dos CEOs querem um CFO que os ajude a tomar decisão estratégica junto ao negócio, participe do crescimento da companhia, e também ajude-os a gerenciar os riscos financeiros. Né? Então, proteja a empresa. Levante os riscos e quais a gente vai tomar, quais não vamos. Os que a gente vai tomar, tem como controlar um pouco mais ou não tem. Então, essa parte muito de apoio ao negócio que o Gui falou, além de riscos, gestão de riscos e suporte ao crescimento da companhia, são os pontos principais que o CEO espera do CFO. Não é só a delegação, que as DFs estejam consolidadas, estejam consistentes. Então, é um movimento de carreira. Antigamente, você pega o CFO de antigamente, ele era o quê? Guarda-livros. Né? Ele tinha que fechar o balanço e pagar imposto. Um contador melhorado, né? Gestão de fluxo de caixa, pagar imposto e fechar o balanço. Hoje não. Hoje é muito mais o papel de business partner, como o Gui falou. Então, vocês falaram agora do que se espera do CFO, né?
E o que o CFO quer da equipe dele? Quer tudo. Ele quer alguém igual a ele. Tudo, né? Super Ele quer alguém igual a ele, praticamente. E Mulheres Maravilhas. Okay. Eu acho que assim, depois acho que o Fê também clona. pode trazer... Clona. Eu acho que o Fê também pode trazer bastante coisa da pesquisa, bastante informação, mas assim, geralmente, Marcelão, o CFO, ele precisa ter abaixo dele os especialistas que faça com que ele tenha tempo para olhar o negócio. Ponto. O CFO não pode ser o especialista em 25 áreas diferentes. Ele não deve. Larga deve. a função de especialista, delega para quem é. Exatamente. Vai para o teu papel de CFO como estrategista. E forma, e desafia, e dá recurso para o E especialista dá recurso. trabalhar. Então, se vocês pegarem até na pesquisa, quando a gente olha a formação acadêmica do CFO, 40% fez administração de empresas, ou seja, já é uma formação mais generalista. Exato. Então ele precisa ter os especialistas abaixo. Aham. Né? Poucos CFOs, por exemplo, têm o que a gente chama de CRC, né? o Conselho Regional de Contabilidade. Poucos têm, por exemplo, CRC. Mas tá certo, né? Não é Tá para ele certo. fazer a contabilidade. Mas ele precisa Não é- abaixo dele ter pessoas Claro, que entreguem bom para ele. contador, né? O ótimo tesoureiro, que faz o relacionamento bancário, que consegue fazer os produtos de dívida. O ótimo contador, que deixa ele dormir. Tem um dos clientes nossos, que eu não posso falar o nome, uma empresa uma multinacional brasileira de capital aberto, fatura 40 bi. Aham. Eles têm um contador de 75 anos, Sabe que está na empresa há 45 Sabe tudo. anos. Sabe E não tudo. sai dessa cadeira. E né? o CFO fala, o dia que ele sair, o dia que ele morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Também, aí a gente pode falar de sucessão, a gente pode falar de outras coisas. Aí vamos falar que problema, tá né? faltando É um recursos problema. humanos ainda. nessa história, né? Exatamente. Mara, tipo de Pra dar pessoa. um- Não formou ninguém, né? Dar um Não apoio formou ali. ninguém. É. Não formou ninguém. Mas a gente brincou de... Desculpa. A gente brincou de que ele busca uma pessoa parecida e na pesquisa mostrou isso, né? A gente perguntou para eles quais habilidades comportamentais eles têm mais envolvidas e quais habilidades comportamentais ele busca quando ele contrata. E das 5 principais, 3 foram exatamente as mesmas. Então a gente fala de diversidade, Ah. né? Só que Pero não muito. na contratação Nem tanto. nem tanto, exatamente. Mas Então, até um quais ponto são essas importante. competências, Felipe? Não, só um comentário que é importante. A principal foi resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Que eles acreditam que eles têm mais desenvolvidas. Tá. Né? Depois tem inteligência emocional, liderança e influência social, raciocínio lógico e ideação, resolução de problemas complexos. Então esses são os 5 principais. Sendo que a mulher citou mais a resolução de problemas complexos. E o homem citou mais a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, que foi, em geral, foi o mais citado. Isso que o Felipe está trazendo é legal pelo seguinte, na pesquisa a gente tem a resposta do público feminino, a resposta do público masculino e a média. Já que vocês entraram nesse tema, participação de mulheres em posições financeiras, como é que é isso? É gigantesco. É mais feminino do que masculino? Não, eu vou trazer um dado super triste. O que acontece na carreira de finanças? A mulher, ela chega mais rápido numa cadeira de liderança do que o homem. Ou seja, em uma posição de coordenação ou gerência júnior, a mulher chega mais rápido. E quando a gente fala de posições de analista, especialista, coordenação e gerência, a gente está falando em finanças de praticamente 50% de cargos preenchidos por homens e mulheres. O grande problema e o grande abismo é da gerência para a diretoria e da diretoria para a vice-presidência. Na nossa pesquisa, apenas 13% dos respondentes são mulheres. 13%. Subiu a pirâmide, a coisa muda. Mas pode piorar isso, tá? A gente está falando aqui de empresas listadas na Exame como as maiores e melhores. Se a gente for para o Brasilzão afora, esses 13% cai para 1%. E é interessante porque Olha aí. na primeira... A gente perguntou pro pessoal também, na primeira linha que respondem diretamente para ele, ou para ela, né? Pro CFO e pra CFO. Quantos por cento são mulheres? 32% são mulheres. Reportam. Sucessão. diretamente para ele. Então, existe uma tendência, né, de que isso seja aumentado, né? Os 13% que o Gui falou, aumente nos próximos anos. Ainda mais com todas as políticas que as empresas estão adotando, etc. Mas, Ofé, quanto tempo a gente faz a pesquisa? A gente faz há 3 anos já e deu 11, 11,5 e 13. Olha a loucura, gente. Bem a passos... Estática, né? a passo. A gente está indo para o caminho certo, mas não com a velocidade certa. Tem aumentado Acho que isso a inflação, é um ponto importante. A velocidade também. E a gente perguntou para eles também se eles acreditam que existe alguma iniciativa sólida dentro da companhia voltada à diversidade e inclusão.
E por incrível que pareça brincadeira, né? Mas as mulheres acreditam que tem menos do que os homens. Os homens disseram que 79% dos homens disseram que existe alguma política de diversidade na companhia. Esse número cai para 67% nas mulheres. Então as mulheres enxergam que existem menos promoções à diversidade e inclusão do que os homens. Não se veem, né? Exatamente. Os homens sabem que estão no lá. fim do dia é isso, né? aí. E quando Tá a sendo gente, incluso. quando a gente vai para outras diversidades, então, gente, assim, aí é assustador, tá? Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Sabe uma coisa que agora me gerou uma curiosidade? As posições e as formações muda de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada mercado, de cada perfil de empresa, né? Perfeito. Mas se a gente fosse escolher, existe aquele default assim no tipo, né, o Marcelo falou de especialista ou generalista dentro da área de finanças. O que uma pessoa não deveria abrir mão? Do tipo, você precisa saber disso, disso e disso, como mínimo. Entendeu? Assim, do tipo, ser um bom contábil, ou ser um bom tesoureiro, ser um bom controller. Inglês. É isso? Perfeito. Mas se for Não, é uma das coisas, né, Gui? Nossa, acho perfeito. 96% dos CFOs falam inglês avançado, fluente ou nativo. Olha aí. Qualquer segmento, qualquer tamanho de empresa, qualquer estilo. E empresas brasileiras e estrangeiras. Então não é só uma estrangeira. E 4% falam ou básico ou intermediário. Né? Não falam, praticamente. Então esse é um ponto importante. Acho que o inglês, mesmo em empresas brasileiras, porque a nossa amostra engloba essas duas coisas, estrangeiras e brasileiras, o inglês é primordial. O espanhol também tende a ser. Né? Mas aí só em empresas que têm alguma estrutura regional, algo nesse sentido. Tô falando de 50% falam inglês ou espanhol avançado, fluente ou nativo. E Gederson, essa questão do que o Fê está trazendo, porque você pode até falar assim, não, mas eu estou falando das habilidades técnicas, mas o inglês no fim do dia é uma habilidade técnica. Sim. Porque sem ela você não faz negócio, né? Muito bem respondido. Agora, se a gente pudesse trazer em finanças, aí talvez o Fê concorde comigo, controladoria, todo CFO tem que saber. Né? Então ele tem que saber gerar relatório, ele tem que saber pelo menos ler uma demonstração financeira, ele tem que saber. Não tem jeito. Ele pode ser um tesoureiro, mas ele tem que entender de controladoria. Essa minha pergunta foi essa. Esse é o ponto. Ele pode entender mais de aquisição, fusão e aquisição, mas ele tem que entender de controladoria. Mas eu acho que a tua resposta que eu não estava esperando foi, Nem eu. Não, que foi ótima, porque é exatamente isso. Só posso trazer mais um ponto? Eu já li pesquisas com isso também, assim, inglês. O inglês vai aparecendo em primeiro. E você, de mesma maneira, eu olhei assim, não, peraí, pô. Agora, tá lá. Marcelo, sabe qual que é o grande lance? Os candidatos perguntam pra gente, o Felipe não me faz mentir, diariamente. Qual curso de MBA eu tenho que fazer? Qual curso de pós-graduação eu tenho que fazer? A gente fala, você fala inglês? Você fala espanhol? Né? Acho que essa é a primeira questão. Hoje você é contratado se você não tem MBA, mas se você fala inglês. Mas você não é contratado se você não tem inglês, mas tem MBA, né, nas empresas. Empresas brasileiras que muitas vezes você nem vai usar o idioma, mas não é contratado. Né? Oi, Gederson, e um ponto importante que você trouxe, acho que faz total sentido pontuar aqui também. Por mais que você falou, poxa, existe um perfil único, né? A gente ainda percebe que no Brasil importa muito o que você fez e onde você fez. Perfeito. Então, empresas, vou dar alguns exemplos aqui, empresas brasileiras, por exemplo, que não têm acesso a recursos externos de uma matriz, né? Tem que captar recursos aqui, especialmente de longo prazo, falando de energia, infraestrutura ou de commodities, agronegócio, a parte da tesouraria de front office, né? Então, a captação de recursos junto ao mercado de capitais, operações unilaterais com o banco, enfim, uma série de coisas nesse sentido mais de captação e mercado de capitais, é muito importante a pessoa ter esse background. Então, geralmente, os CFOs têm um track record maior em tesouraria.
né, de front office. Se você vai para multinacionais estrangeiras com ciclo de produto mais curto, bem de consumo, varejo, farmacêutica, que aqui é uma subsidiária, basicamente essa pessoa vai ter uma função muito mais de FP&A, ou seja, Financial Planning and Analysis, a parte de orçamento, forecast, comparação do real contra o orçado, reporting para fora e suporte às áreas de vendas e marketing e operações. E aí ele se torna mais... O track record mais importante é quem veio de FP&A e veio de suporte ao negócio comparado à tesouraria. Então, existem as nuances aí, depende realmente do tipo de empresa. Como diz o economista, depende. Exatamente. Especialmente o setor e a origem dela. Vocês já falaram de competências técnicas, competências comportamentais, e vamos falar como é que tecnologia está influenciando transformações em finanças. E, claro, temos que falar de inteligência artificial também, né? Claro. O pessoal de finanças está ligado nisso? O pessoal de finanças está ligado, acho que o Fê pode trazer também bastante coisa da pesquisa. É óbvio que a tecnologia, cada vez mais em finanças, ela tira aquele trabalho braçal muitas vezes do analista, da conciliação contábil ou de qualquer outro tipo de coisa que você pode já ganhar tempo, né? Mas o que a gente tem percebido em finanças cada vez mais é que quem conseguiu ali entrar desde o comecinho, fazer processos manuais, fazer ali razonete mesmo, esse profissional, ele é um profissional mais forte ainda do que profissionais que entraram numa era digital. Então, qual que é o benefício da tecnologia? O benefício da tecnologia é que você consegue resolver tudo mais rápido. Qual que é o malefício? A hora que a tecnologia falha por algum motivo, você não consegue entrar para resolver. Emburrece. Emburrece. É igual, posso dar um exemplo da rua? Antigamente a gente não tinha o tal do Waze, do aplicativo. Hoje você não sabe qual que é a rua debaixo da tua casa. Não sei. Não sabe. Não, eu também não sabe. Eu não sei. Confesso, não sei. Emburreci, não sei. Eu acho que assim, vamos trazer alguns pontos aqui. Eu não sei andar em São Paulo. Vim pra cá, já existia o GPS, que foi substituído pelo Waze. Põe lá. E eu nunca me dei o trabalho de aprender, de olhar os mapas. Os veículos não tem 10 anos, que tem não tem nada lá. Então, esse que é o ponto. Mas traz alguma coisa mais consistente, que eu fico aqui. Não, eu acho que um ponto importante é o seguinte, Marcelão. A realidade de empresa brasileira é um pouco diferente da empresa estrangeira. Isso é um ponto muito importante. Eu acho que a gente sente que empresas brasileiras, que a gente atende clientes, talvez estejam... Não é a maioria, né? Mas não é a totalidade, a maioria, mas estejam 1 ou 2 passos atrás das multinacionais estrangeiras. Depende do tamanho também. Depende do tamanho. E tecnologia. As empresas de tecnologia estão mais à frente também. Mas dito isso, a gente perguntou para os CFOs qual que é o nível de maturidade em termos de tecnologia que eles acham que a empresa dele tem. E a nota média foi 5,6. Tá? Baixo, eles acreditam que eles vão chegar numa nota 9 em 6 anos. Tem muito tempo para chegar lá. Então, vocês verem o caminho que tem para ser feito ainda. E é interessante que eles acham que o que eles mais implementaram bem até agora foram softwares. Que é uma coisa básica, né? Automação. Exatamente, anos, exatamente. E nos próximos anos, o foco vai ser 37% diz que análise de dados, 37% automatização, continuar com RPA, esse tipo de coisa. E aí só 14% diz que é cibersegurança e 12% em inteligência artificial. Então ainda existe um caminho antes de chegar na IA, de arrumar a casa, de preparar o terreno para conseguir usar a IA de forma mais eficaz. Né? E aí vem as preocupações também com isso. Né? Quais são as preocupações que esse tipo de resultado traz? Exatamente. Vai dar tempo, né? Exatamente. Não, existe uma preocupação com... Você vai ser engolido. Não, uma preocupação com o ambiente, se é seguro ou não é, se vai vazar dado ou não vai. Então, existe aqui no Brasil, existe um cuidado muito maior do que lá fora que os CFOs precisam ter. Você está olhando para mim? Você está esperando a próxima vez? Não, eu estou esperando a próxima entrevistada que vai falar sobre isso. Ela vem falar sobre. Ela veio falar sobre segurança. Vou ficar ali quietinho ouvindo. Então, agora vamos abrir um pouquinho. Vamos falar sobre, afinal de contas, vocês são headhunters, né? Headhunters de mercado. E as pessoas sempre querem saber como funciona a cabeça de um headhunter, né? É melhor não saber, né? Então, quais são? Vamos falar de Mantenha a distância. Mantenha a distância. Alguém que está procurando, alguém que está trabalhando hoje e está querendo dar uma olhada no mercado, assim, e saber o que está se passando fora da empresa dele e tal. O que você recomenda? Olha, a pessoa está trabalhando. Quer começar? Não, eu acho que tem algum ponto importante que a gente observa. Todo mundo pergunta, mas o que todo CFO tem em comum? Aí a gente fala
O inglês, fora né? dinheiro, 96%. o inglês, dinheiro e lanchas. Gerson perguntou. Exatamente, ele perguntou. Uma coisa que a gente observa em todo o CFO é que ele tem uma rede de relacionamento muito boa. Ele investiu em networking durante toda a carreira dele. E aí ele dedica cerca de 15% da semana dele pro networking externo, não interno. Ou seja, ele construiu uma rede muito boa. Então, quem quer ser visto ou quem quer avaliar o mercado precisa sempre estar atento a isso, a construir relações duradouras e fortes com pessoas de fora do mercado. Você ter visibilidade também. Exatamente. E como que você constrói isso? Com headhunters, com banco, com auditores, com ex-chefes, com ex-subordinados, com grupos em geral, pessoas que trabalharam com você no passado, cursos. Então, é muito importante, acho que um dos pontos que eu diria para o pessoal é mantenham essa rede ativa, porque certamente você vai precisar dela no futuro. A gente tem que desenvolver o networking quando a gente não precisa dele, para a gente usar quando a gente precisar. Tá? Então esse é um ponto bem importante também para trazer aqui. Isso não muda, né? Não é só em finanças, né? Eu acho que, assim, perfeito que o Fê trouxe. Tem um ponto também que o headhunter no Brasil, infelizmente, e eu falo infelizmente, a barreira de entrada para se tornar headhunter é zero. Qualquer pessoa pode começar a fazer vaga, oferecer para fazer vaga. Mas a profissão de headhunter é uma profissão muito séria. É uma profissão de muita responsabilidade. Você mexe com carreira, com expectativa das pessoas. Eu não tô só mexendo com a carreira do Marcelo, ou com a tua carreira, ou com a carreira dele. Eu tô mexendo com a tua família, eu tô mexendo com outras coisas envolvidas. Sonhos, né? Sonhos. Então, como é que funciona a cabeça do headhunter, ou como é que ela deveria funcionar, né? Acho que isso é uma coisa importante. É sempre estar disponível para ajudar dentro daquilo que você pode, né? Então, por exemplo, estando aqui, dando dicas, né? Falando sobre tendências, o como fazer uma entrevista, né? Como é que você consegue destacar os seus feitos, como é que você precisa trabalhar os seus desafios também de habilidades técnicas e comportamentais. Então isso é um ponto muito importante, mas que a gente não tem visto nos últimos anos os headhunters fazer. Isso é uma outra coisa da especialização. A gente ser especializado, a gente fica o tempo inteiro falando com as pessoas, com a comunidade, o que elas devem ou não fazer, ou né, deveriam fazer, e o que a gente está vendo de tendência, mas não só no Brasil, mas no mundo também. Né? Então isso é muito importante. Então assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas de finanças, conectem-se com a gente, façam tudo o que o Felipe falou, mas assim, não esqueçam de fazer mesmo, porque o profissional de finanças tende a não fazer. O CFO que chegou lá, ele chegou porque ele fez. Mas como é que você aborda uma pessoa que você não conhece? Então tá, alguém está ouvindo aqui, eu quero falar com o Felipe ou com o Guilherme. Como faz? Isso é um ponto, né? A gente responde assim a todos. Bom, mas vocês também são fora da curva, né? Porque a maioria não responde. É uma regra nossa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim, muitas vezes, vou dar um exemplo prático. Hoje de manhã, a gente recebeu 2 e-mails de pessoas que não são de finanças. E que mandaram, inclusive, um e-mail. Sabe aquele e-mail que você manda para uma pancada de gente? Fala, bom dia, sou engenheiro mecânico e isso aqui. Spam do currículo. O spam do currículo. A gente para e responde. Fulano, obrigado pelo envio do teu material, pela mensagem. Meu nome não é Marcelo. Meu nome é Guilherme. Meu nome é Guilherme. Não sou o Gerson. Mas nós não trabalhamos com a tua área, mas nós vamos indicar aqui alguém que trabalhe com a tua área. A pessoa responde num nível de gratidão absurdo. Poxa, não sei nem como agradecer. Felipe, Guilherme, obrigado. E a gente faz isso com todo mundo. São educados. A gente não consegue receber todo mundo, claro, mas a gente consegue dar um direcionamento para todos. Né? Não, ninguém fica sem feedback. Ninguém. A gente trata a pessoa, o candidato como ser humano. E eu acho que perdeu muito a essência disso no nosso meio. Nosso mercado popularizou tanto que os headhunters não tratam como pessoas e tratam como produtos. Agora, 2 pontos que eu traria para complementar o que você perguntou, Marcelo. Eu acho que assim, primeiro, seja visto, como a gente está falando até agora, mas sem ser inconveniente. Isso, então, e-mails mais curtos, né? Alguma coisa um pouco mais pontual, não tão não precisa falar da tua carreira no e-mail. Não precisa falar o tempo inteiro, né? Coisas mais pontuais, ser visto, ser lembrado é importante, mas se dedicar ao processo. Então, quando a gente fala se dedicar ao processo, estuda sobre a empresa que está participando do processo, se prepara para a entrevista, faz um currículo... Faça uma autoanálise para saber se aquela posição é para você. Faz sentido aquela posição. Faz um currículo bom, um LinkedIn bom, que realmente reflita aquilo que você fez. Quantas e quantas vezes a gente já colocou candidatos no processo que tinham 100% do que a empresa queria, tinha um perfil comportamental interessante, mas eles não levaram a posição
Quem levou foi quem tinha 70% do que eles queriam, porque a pessoa se dedicou, estudou, se preparou. O discurso dela na entrevista foi muito melhor estruturado. Então, a parte de pré-entrevista é muito importante e durante a entrevista também. Então, essa parte de manter relacionamento e se preparar, se dedicar ao processo, estudar sobre a empresa, ver as pessoas que vão ser interlocutores da entrevista, eu acho que isso é fundamental para que dê certo. Ô Fê, é o que a gente sempre fala, né? Perguntam assim pra gente, vocês geralmente torcem para um candidato ou outro no processo? E a nossa resposta é sim. Claro. Para quem? Que boa para aquele que mais quer. Porque a gente vai mandar 4 candidatos, 5 candidatos alinhados. Só que a decisão final não é de vocês, né? Não é nossa. Mas sabe, vocês influenciam? Sim, para aquele que mais quer. Porque ele que vai performar, ele que vai fazer acontecer. A gente faz o nosso trabalho de seleção. Exato. E a gente faz o nosso trabalho de seleção de mandar 4, 5 nomes que já estão alinhados. Sim. Tecnicamente, comportamental. Ou seja, o cliente vai estar bem atendido. Agora, tem que querer. A atitude que vai A fazer querência. a A querência é muito importante. Querência é uma habilidade importantíssima, né? Então, demonstrar interesse, né? Acho que é um ponto importante também, tanto para o candidato, tanto para o headhunter, quanto para a empresa. Porque você quer contratar quem quer trabalhar com você, né? Inclusive, a gente pode elencar uma coisa, né? Existe muito o candidato Botafogo. Ele vai até o fim e morre na praia. Botafogo. Candidato Botafogo. E isso também nas duas partes também, né? Porque às vezes o candidato também se desinteressa pelo contratante, né? Total. Quando vai para uma entrevista e diz, poxa, eu não quero mais trabalhar com essa empresa, ou com esse cara, ou com essa cara. Ou com... A gente tem uma régua bem alta para atender clientes aqui na Assets. Então, o que a gente observa é um pouco do contrário, Jederson. As pessoas vão se encantando mais durante o projeto. Maravilhoso. Então, começa o que eu faço para trabalhar aqui, né? Isso, começa com um date, a gente aborda a pessoa como um date. Quer conhecer? Não, mas eu tô bem aqui, mas vai conhecer e tal. Paga um drink. Marcelo me entrevistou numa churrascaria. Aí, ó. Olha lá, tá vendo? Aí conhece uma pessoa, conhece outra, o namoro vai esquentando, até que chega a proposta que é o pedido de casamento. E aí a chance de dar certo é muito maior. Né? Fala aí, eu acho que você já deu umas dicas assim, mas fala de alguma muito coisa que o candidato não pode fazer de jeito nenhum. Roubar, situação. Matar. Começar a falar do próximo. Fala de alguma coisa que não mesmo, assim. Erro fatal. Eu acho que assim, primeira coisa, a entrevista presencial. Gente, pelo amor de Deus, cumprimente a pessoa olhando nos olhos. Aperto de mão, interessante. Nem muito fraco, nem muito forte, não quebra a mão da pessoa. Mas é o primeiro momento, é a primeira impressão, é a que fica. A gente percebe muitas vezes na Assets, pessoas que vão ser entrevistadas por nós. Quer ver? Você é o Headhunter, eu vou te cumprimentar. Me cumprimenta. Já é um problema. Então, você não vai fazer parte dessa empresa do meu cliente. Não né? vai conseguir. Outra coisa, seja pontual. Se não der para ir comparecer à entrevista, avise antes. Sabe? Estude sobre a empresa. Estude sobre a pessoa que você vai ser entrevistado. Entenda qual que é a carreira daquela pessoa. A pessoa vai se sentir lisonjeada se você conseguir entender a carreira dela também. Eu não daria outras dicas. E fazer pergunta na hora que a pessoa... Entrevistar também. Pergunta se você tem alguma pergunta para fazer, né? Por favor, faça pergunta. Só uma coisa, eu sei que eu falo demais, né? Mas é assim... Não tenha medo de também entrevistar quem você está... Por quem você está sendo entrevistado. Você poder tomar uma decisão... Marcelão. Informada. Muitas vezes a gente fala assim... Isso é importante. Isso é importante. Leia, anote, grife. Mas muitas vezes a gente fala, por que não deu certo na empresa? Por que você quer sair? Porque eu não sabia que ia ser desse jeito. Mas você não perguntou? Não perguntei. Era chato, né? Não, e assim, posições bem seniors, pessoas seniors. Então, eu diria que assim, a gente falou bastante coisa aqui de dicas, né? Sim. Mas eu me centraria em 3 coisas, assim. Realmente o networking, invista no networking, invista no processo seletivo, se prepare, faça perguntas, se estruture. Acho que isso é um ponto importante de pensar no interlocutor com o qual você vai falar, se adaptar a ele e saber o que ele quer saber principalmente. Não precisa ficar gastando tempo naquilo que ele não quer saber tanto. Né? Então, se preparar bem durante o processo, acho que isso é um ponto importante. E ser mais longevo, não desistir rápido. Então, se você está numa empresa e alguma coisa não deu certo, tente de novo. Resiliência é importante. Porque para você não cair naquela instabilidade que a gente falou no começo, de um ano aqui, 1 ano e meio ali, 6 meses aqui. Então acho que isso é um ponto muito importante de manter uma coerência e uma constância na carreira. Era esse ponto que eu ia falar, né? Quando você deu, tipo assim, puxa, esse profissional que fica se movimentando muito,
entre empresas, né? Fica 6 meses numa empresa, 7 meses noutra. Isso construiu ainda nada. você não conseguiu construir, você não deu tempo isso aí. das pessoas te avaliarem, de É isso você aí. avaliar a empresa. É isso. Então isso eu também sou assim, eu nunca fui headhunter, não tive essa pretensão de ser, mas quando eu vejo essas movimentações me chama muita atenção. É isso. Né? Mas ao mesmo tempo também tem tem coisas que o mercado também fala, a pessoa é acomodada, ficou 15 anos na mesma empresa. Né? E não para ver se essa pessoa mudou de função, se essa pessoa mudou de cadeira, se essa pessoa mudou de área, se ela rodou dentro dessa organização por esses 15 anos. Né? Se ele ficou 15 anos, ou ela, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, com o mesmo contas a time, pagar. aí, Analista de contas a pagar por 15 anos, 15 anos. aí realmente é um complicado, ponto né? importante. Aí tem que olhar. Tem que olhar caso a caso. Agora, se ele mas- mudou de áreas internamente, se ele foi expatriado, se ele foi sendo Ou Ou promovido. trabalhou num setor super nervoso, em que Isso. cada ano um ano também, né? A empresa foi vendida, foi comprada, Não, fez, são teve entregáveis, tem né? que ser- E, ó, tem que O que ter entregou, né? O que É entregou, isso, né? é E isso aí. sobre o ciclo curto, podem falar o que quiser, eu vou olhar para a câmera. Nós não olhamos perfil que tem ciclo curto. Bacana Não falar isso. olhamos. Eu acho bacana falar. Mas pô, foi legal porque eu fiquei um ano numa cultura, outro ano em outra cultura. Isso quer dizer que você não tem definido qual que é a sua cultura. Muito bom, seu Guilherme. Então a gente E não fala- olha. E falo muito isso também de gerações, né? Porque a nova geração não fica muito tempo, a isso aí. geração não sei o que. Tu segue seguindo essa Totalmente. E posso te falar uma outra coisa, o 50 a mais, que sempre foi tão perigoso, né? Pessoas de 50 anos mais. Isso tende a mudar no mercado. Porque as empresas querem mais estabilidade. Então, nova geração precisa lidar com frustração. É importante. A gente vê vários casos de pessoas que começaram como analista num lugar, depois virou coordenador em outra empresa, depois Nossa. gerente em outra empresa, depois, sabe? Alguma coisa, algum sinal existe de que alguma coisa não tá tão legal. Então, acho que essa parte da estabilidade é um ponto muito importante em finanças, obviamente. Você vai para outros setores como tecnologia, Não você sabemos. trabalha por projeto, talvez seja um não pouco somos diferente. especialistas. Os especialistas, Em exatamente. finanças a gente Legal. tá... Excelente, boas dicas, excelente conversa. Vamos terminar. E quem se interessar mais, puxa, entra lá no site, dá uma olhada, tem os estudos, as pesquisas que o pessoal faz com a INSPER. E eventos, exatamente. Então tem bastante coisa dá o boa. like aqui também, né? Curte, compartilha, deixa seu comentário, assine o canal Manda pro amigo. e manda pro amigo. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.